Estudantes do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá corrigir mais uma redação nota 1000 do Enem de 2014. Aí vamos então seguindo a série de redações, né? Do Lucas, desculpa gente, do Lucas de Alagoas. Lucas Santos Barbosa. Desde o fim da Guerra Fria, em 1985, e a consolidação do modelo econômico capitalista, cresce no mundo o consumismo desenfreado. Entretanto, as consequências dessa modernidade atingem o ser humano de maneira direta e indireta, através da dependência por compras e impactos ambientais causados por este ato. Nesse sentido, por serem frágeis e incapazes de diferenciar impulso de necessidade, as crianças tornam-se um alvo fácil dos atos publicitários. Boa introdução, né? Ele introduziu aqui o que está causando, né? É, para que elas, né, estão desequilibrando aí na publicidade infantil, né? Então, assim, muito boa a introdução. Ele está comparando também um fato histórico, ele está fazendo uma alusão histórica aqui também, uma alusão não, um fato histórico, né, que é a Guerra Fria. Então, boa introdução, né, para a primeira introdução, ou não, primeira resolução, então. Por ser uma questão de cunho global, as ações de propagandas infantis também são vivenciadas no Brasil. Embora a economia passe por um período de recessão, a vontade de consumir pouco mudou nos brasileiros. Com os jovens não é diferente, influenciados muitas vezes por paradigmas de inferioridade social impostos tanto pela mídia quanto pela sociedade, além de geralmente serem desprovidos de uma educação de consumo. Também tornam-se adultos desorganizados financeiramente, ao passo que dão continuidade a esse ciclo vicioso. Então, ele quis dizer aqui na resolução que eles, pelo fato, né, deles terem também, muitos jovens terem pouca educação em relação ao consumo, né, ao consumismo, eles acabam sendo prejudicados, que eles ficam persuadidos demais pela mídia, né, pelas propagandas, pelo consumismo, pelo compulsivo consumismo, né, e acabam ficando vicioso lá das crianças também. Então, ele cita aqui, né, que os mais frágeis são os jovens, né, que não é igual assim, com os jovens não é diferente. Ou seja, né, principalmente os jovens, pelo fato deles ainda, né, tá na fase de mais aprendizados, né, de conhecimentos, eles ainda têm uma imaturidade em relação a propagandas, a publicidades. Então, ele cita que os jovens não é diferente com eles, porque eles são os que são mais frágeis também, né? E isso vem também da educação. Se a educação da família não teve uma educação assim relacionada ao consumismo, à economia, ela acaba sendo o alvo, né, dessas propagandas, dessas publicidades. Então, ela acaba sendo um ponto fraco. Então, ou seja, ele citou aqui sobre a fragilidade das pessoas em relação ao segundo desenvolvimento. Então, diante desse cenário, os prejuízos são sentidos também pela natureza, uma vez que o descarte de materiais geram poluição e mudança climática na Terra. No entanto, o Brasil carece de medidas capazes de intervir em ações publicitárias direcionadas àqueles que serão o futuro da nação,
hoje facilmente manipulados, influenciados por personagens infantis e pela modernização em que passam os produtos. Em outras palavras, é preciso consumir de maneira consciente desde a infância, para que se construam valores e responsabilidade durante o desenvolvimento do indivíduo. Então, aqui ele citou, né, que precisa ser construído a o desenvolvimento, né, o conhecimento sobre o consumo desde a infância, porque assim vai ser melhor para as pessoas. Que o que está prejudicando aqui é que as crianças, é, a natureza delas, né, aqui, é, igual eu estava falando, que uma vez o descarte de materiais gera poluição e mudanças climáticas e outras coisas maior. Diante deste cenário, os prejuízos são sentidos também pela natureza. Então, ou seja, até na natureza, começando do básico, né? Se as crianças, é, as pessoas, né, elas não têm conscientização, não têm aquela organização para poder é, cuidar, né, também da natureza, ela não vai ter aquela condições de poder é, parar o consumismo com outras coisas. Então, assim, a natureza também sofre com isso. Então, o Lucas quis dizer aqui que a criança, ela tem que ser, ela tem não, né? Ele poderia, mas né, muitos não fazem isso. Educar os pais, né, educar as crianças desde jovens, desde pequenininhas lá, sobre como consumir de maneira equilibrada. Porque a partir do momento que elas não consumem de maneira equilibrada, gera aquele ciclo vicioso que acaba prejudicando tanto na vida, né, dela mesma. Porque começa pela natureza. Ela vai lá, descarta as coisas tudo em qualquer lugar, consome muito e não cuida. Aí vai gerando um desequilíbrio para ela e isso acaba prejudicando ela de uma maneira tão grande que ela passa a viver só com vícios, ver televisão, que é aquilo tudo na televisão, fica com um monte de produtos, né, que a televisão, que a mídia oferece e acaba prejudicando ela mesma, porque ela não vai ter aquele equilíbrio de falar, não, eu não quero isso, ou eu não posso ainda aquilo, entendeu? Então, ó, dessa forma, sabe-se que coibir a propaganda voltada ao público infanto-juvenil não é a melhor medida para superar esse problema. Cabe aos pais cobrarem ações do governo, criação de leis mais rigorosas, além de agirem diretamente na formação e educação de consumo dos filhos, impondo limites e dando noções financeiras ainda enquanto jovens. Ademais, as escolas têm um papel fundamental nesse segmento. É imprescindível também utilizar a própria mídia para alertar sobre os problemas ambientais decorrentes do consumo em larga escala, incentivar o desenvolvimento sustentável. Boa conclusão, né? Foi isso que eu falei. Os pais, né, conscientizar os filhos em questão financeira e também recorrer ao governo para que, né, imponham leis para que não seja aquelas propagandas muito impulsivas que acabem influenciando muito a vida do, Então é isso, viu, galerinha? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, viu? Aí vamos postar mais coisas sobre o Enem, mais dicas. E isso é muito importante para nós. A sua curtida e o seu inscrito para nós.